Deixem-me começar com uma salvaguarda. Se eu disser alguma asneira, por favor, perdoem-me. Sim, eu falo português, mas não vivo em Portugal há 21 anos. Está um pouco enferrujado. É bom voltar a casa. É bom ver tantas caras conhecidas e ver caras novas. Como o pastor Seth disse, em primeiro lugar quero agradecer aos pastores Seth e Silvia, pastor Jim e Ellen, por me convidarem. É um privilégio poder retribuir com um pouco do que vocês investiram e têm investido na minha vida. Eu não estaria aqui hoje se não fosse para a Igreja Logos. E eu quero que vocês saibam que eu nunca me esqueço. Eu não me esqueço de quem me ensinou a voar. Eu não sei, hoje começo a ficar velho, começo a ficar muito sentimental. Apesar de só ter 35, não é? Como o pastor Seth disse, o trabalho que se está a desenvolver na Suécia é parte do vosso trabalho. É assim que Deus faz, não é? A semente que cai, morre, cresce e multiplica. Portanto, o que está a acontecer ali na Suécia, vocês estão envolvidos. Eu dou graças a Deus por o pastor Jim, que durante estes anos tem sempre seguido-me. E todos os anos que o pastor Jim vai à Suécia, ele faz questão de estar comigo, com a minha família. E nós estivemos juntos 2 semanas atrás? 2 semanas atrás, na Suécia, uns dias. E estou contente. Por favor, é muito fácil, às vezes temos a tentação, quando alguém vem de fora para pregar, para que nós possamos o nosso foco na pessoa, não é? Mas eu quero vos dizer que façam a decisão neste momento no vosso coração, porem o vosso foco em Deus. Se vocês estiverem focados no Rui, vocês talvez saiam daqui decepcionados. Mas Deus, o que é que tu tens para mim hoje? Abre o teu coração, Deus, o que é que tu queres falar para mim? E deixa Deus ministrar, deixa Deus falar contigo. Pai Santo, nós te damos graças por a tua palavra. Pai, eu dou graças por a Igreja Logos e nestes dias em que nós celebramos os 30 anos, Pai, eu te dou graças por tudo o que fizeste nesta igreja, pelo que tu fizeste através deste ministério, Senhor. Mas, Pai, nós queremos olhar para frente. Eu quero te agradecer por aquilo que tu tens aguardado para nós, Senhor, como igreja. Aquilo que tens planeado para nós, à nossa frente, Senhor. E nós queremos dizer que sim a tudo o que tens para nós, Pai. Portanto, nós entregamos tudo nas tuas mãos e pedimos, Senhor, fala connosco. Senhor, vem, abençoa. Pai, multiplica. No nome santo de Jesus eu oro. Eu estive aqui, coisa de 2 meses atrás, em julho. E se vocês recordam, eu tive uma palavra para vocês, para a igreja, de Isaías 43, 18, 19, que diz que não olheis para as coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço algo novo. E eu amanhã falarei um pouco mais sobre isto, mas é isto que eu acredito que Deus, pastor Seth, tem para vocês, algo novo. Não significa que nós não demos graças a Deus por o que Deus já fez nas nossas vidas, por o que Deus fez através do nosso ministério, mas por vezes nós temos a tentação de ficar, mas Deus fez desta maneira, Deus fez assim, então Deus tem que fazer da mesma maneira. Mas Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus que tem sempre um caminho novo, é um Deus que sempre faz algo novo. E eu hoje quero falar sobre um novo começo, porque o nosso Deus é um Deus de começos novos. E para que nós possamos estar amanhã onde Deus quer que nós estejamos, nós temos que nos decidir a deixar o lugar em que estamos e dar um passo. Se eu quisesse chegar-me a ti, pastor Seth, eu tenho que deixar o palco e chegar-me aí. Que talvez um exemplo assim um bocadinho ridículo, não é? Mas muitas vezes é assim que nós nos portamos a nível espiritual. Nós sabemos que Deus tem mais algo, tem algo mais para nós. Nós sabemos que Deus quer que nós atingimos ou que nós possamos chegar àquele lugar, mas nós ficamos ali sentados. Deus faz, Deus abençoa, Deus deixa a chuva cair sobre mim. Mas não funciona assim. Nós temos que eu tenho que decidir no meu coração, deixar o lugar em que estou e dar um passo para poder receber aquilo que Deus tem em frente para mim.
E eu acredito que Deus tem algo novo para nós como igreja. Nós, porque eu sou filho da casa, claro. Eu gostaria de começar a ler em Hebreus capítulo 12, versículos 1. Eu acho que temos os textos que vão aparecer, não? Mas em Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, o que significa, temos de ter atenção que esse pensamento que nós nos preparamos para ler é a continuação do capítulo anterior, onde ele lista uma lista de heróis da fé. Pessoas normais que fizeram grandes feitos porque acreditaram num Deus grande. Não só celebra as suas vidas, mas diz que, portanto, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem das testemunhas. E eu gosto deste pensamento. Eu gosto deste pensamento de que no céu temos uma secção de pessoas a aplaudir-nos, a olharem para nós. Pessoas como Abraão, como Isaac, como Josué, o apóstolo Paulo. E os nossos entes queridos que estão ali e estão a apoiar-nos. Sete, comigo, anda. Sete, anda, não desistas. Deus tem algo para ti. Caminha, não pares. Força. E a Bíblia diz que eles estão ali a encorajar-nos, a aplaudir-nos, a apoiar-nos. Portanto, estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. A Bíblia é um livro muito real. A Bíblia reconhece que a vida não é fácil. E que o sucesso na vida vem com o reconhecimento daquilo que nós fazemos através do caminho, através da nossa viagem, não é? E depois diz, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora, nós sabemos que não é possível. Nós sabemos que isto não é possível. Mas como seria se uma dessas pessoas, por exemplo, Abraão, descesse e caminhasse ao nosso lado? Porque nós sabemos que Abraão viveu uma vida de vitória e acabou bem, ele terminou bem. O que seria que ele chegasse ao pé de nós e pusesse o seu braço sobre os nossos ombros e caminhasse ao nosso lado e dizia, deixa-me mostrar, deixa-me dizer como é que tu podes ser vitorioso, deixa-me mostrar-te como é que tu podes ter uma vida de vitória. O que é que o salmista Davi diria? O que é que o apóstolo Paulo nos diria? Qual seria o pensamento encorajador que ele nos daria para nós continuarmos a correr a nossa corrida? Hoje quero falar, tirar das bancadas, uma pessoa, Rahab. Vocês conhecem Rahab, que também é mencionada no livro de Hebreus, capítulo 11. Porque eu creio que nós podemos aprender com Rahab como começar de novo. Não, o que eu acho interessante sobre Rahab é que ela era uma prostituta, que acaba sendo uma das tataravós, é assim? Bisavós do próprio Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, como é que uma pessoa passa de prostituta para a linhagem, a genealogia e literalmente o seu sangue fluindo pelas veias do nosso Messias? Como é que isso é possível? O que é que Rahab nos diria? Se ela pudesse estar aqui hoje, qual era o pensamento que ela nos diria? Eu estou convencido que ela diria isto. Bem, a minha vida não começou tão bem. De facto, a minha vida era bastante escura, muita escuridão à minha volta. A história da minha vida não estava a ser escrita da maneira que eu pensei que seria escrita. Era uma decepção completa. Estava completamente decepcionada, frustrada como a minha vida estava sendo escrita. E eu quero dedicar esta mensagem a todos vocês que sentem ou que estejam aqui e digam assim, não estou a gostar da minha história, não estou a gostar de como as coisas estão a desenvolver na minha própria vida. Não pode ser possível que isto seja o que Deus tem para mim. Eu acho que Deus tem que ter algo mais para mim. Tu sentes desapontado, sentes triste, sentes desencorajado com a história, com a maneira que a história da tua vida está sendo escrita. Mas de facto, a palavra de Deus nos diz e vocês podem estudar mais tarde, no Salmo 139, diz que, uma bela passagem que diz que todos os dias da nossa vida foram escritos por Deus, no livro de Deus, antes de um dia deles ter começado. Eu sei o que é que vocês estão a pensar. Rui, estás-me a dizer que isto que eu estou a passar por agora, Deus escreveu isto no seu livro? Tu sabes em que situação é que eu me encontro? Tu sabes como é que as coisas estão difíceis na minha vida? Queres tu dizer que Deus escreveu isto no seu livro? E a resposta a essa pergunta é não. Deus não escreveu isso na tua vida. A resposta é não. Mas quantos de vocês sabem que nós temos a habilidade de adicionar capítulos no livro? Eu adicionei capítulos muito loucos na minha vida.
Muitos de vocês sabem, muitos de vocês oraram por mim para que eu estivesse aqui. Nós temos a habilidade, nós temos capacidade de adicionar capítulos na nossa vida, situações que Deus não escreveu. A verdade é que Deus tem uma história escrita para si e para mim. Deus tem uma história escrita para cada um de nós. Uma história boa, uma história positiva. Mas nós, muitas vezes, queremos ser nós a escrever. Eu se calhar, sou eu, se calhar, não sei. Se calhar sou eu. Nós temos aquele desejo ou aquela vontade, mas porque nós, não, aquilo ali dói um bocadinho. Não, nós fazemos assim, eu escrevo assim. Aqui está o problema. Às vezes eu acho que pensamos que sempre que começamos a escrever a nossa história, e a história toma um rumo em que nós não queremos, ou que nós pensávamos, algo sai de errado, nós dizemos, pronto, aqui está. Fui salvo, dei a minha vida a Deus, mas nada acontece. Não? É esperar. Um dia vou para o céu. Um dia vou para o céu. Eu dei o meu coração a Jesus, mas nada melhora na minha vida. Isso não é verdade, irmãos. Raab se viria, caminharia ao teu lado e diria, a minha história começou de maneira horrível. Quem sabe por que razão ela se tornou uma prostituta? Se foi escolha própria? Se foi forçada a isso? Eu não sei. Quem sabe? Quem sabe como é que ela se tornou uma prostituta? Mas eu acho que cada vez que ela estava com o homem, ela sentia-se envergonhada. Ela sentia-se triste, ela não gostava de como a maneira, a história da sua vida estava sendo escrita. Ela sentia-se o sentimento de culpa na sua vida. Mas no final, ela acaba com uma das trata-vozes do próprio Senhor Jesus Cristo. Então aqui está o que ela nos diria. Deixa Deus escrever a tua história. E pastor Sete, pastor Silvio, eu quero dizer, deixem Deus escrever a história. Nas vossas vidas, deixem Deus escrever a história da igreja. Porque Deus tem aquela capacidade de fazer muito melhor do que nós podemos pensar e imaginar. Deixa-o fazer isso. Deixa Deus escrever a tua história. Dá-lhe a caneta. Deixa de escrever a tua própria história. Deixa Deus escrever a tua história. Sabe o que é que o versículo seguinte em Hebreus 1 diz? 12:2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, em outras palavras, deve haver um momento na tua vida onde tu dizes, eu tenho que descobrir como deixar a caneta da minha mão e entregá-la à mão de Deus. Eu tenho que deixar Deus pegar na caneta e deixar Ele começar a escrever a história. O que eu gosto aqui na história de Raab é que podemos encontrar algumas coisas que nos podem ajudar. Onde podemos ver como Deus pode deixar escrever a sua história. Primeiro, o que vocês saibam é que Deus procura que tu estejas na sua história. A história começa com Deus à tua procura. Porque Deus quer que tu estejas, que faças parte da tua história, da sua história. E tu precisas saber isso. Para Deus começar a escrever a tua história ou corrigir o curso, é preciso que nós coloquemos a caneta na mão de Deus. Mas isso só acontece porque Ele próprio, Ele inicia o processo. É Deus que inicia o processo. Se voltarmos alguns anos atrás, muitos de vocês conhecem, muitos de vocês oraram por mim. E fazendo uma longa história curta, vocês sabem, eu trabalhava em discotecas. Eu trabalhava como porteiro, como segurança em discotecas a vida era boa. Para quem não sabe melhor, a vida era muito boa até. E estraguei tudo, não é? Fazíamos contrabando de drogas, não sei o que mais. Acabei por consumir drogas, heroína e cocaína. E eu tinha dinheiro, eu até tinha dinheiro. E eu quando penso nisso, coitados dos meus pais, sofreram tanto comigo e muitas privações na vida, quando eu tinha possibilidades de fazer mais, mas eu só pensava em mim próprio. E dinheiro, durante um tempo, dinheiro não foi problema na minha vida, porque eu tinha. Roubava, vendia drogas, tinha dinheiro, fazia cobranças difíceis, pagavam-me, até um dia em que eu realmente caí
Estava mesmo, como o salmista diz, na lama, não é? Eu não havia saída nenhuma. Tudo à minha volta era escuro, completamente escuro. Eu não havia saída para mim. A minha mãe, eu lembro, um dia a minha mãe convidava-me para ir. E eu vinha à igreja. Várias vezes. Uma coisa que eu estou tão agradecido é o grupo de jovens da Igreja Logos, que eles vinham à minha procura. Eles iam de Lisboa, iam a Cascais, onde eu morava ou onde eu trabalhava, passavam tempo comigo. Nunca um deles me apontou o dedo. Nunca um deles apontou, tu fazes isto, fazes aquilo. O que eles faziam para mim é amar-me. Ondas de amor sobre mim, ondas de amor sobre mim, ondas de amor sobre mim. E aquilo começou a tocar. Eles vinham, várias vezes os jovens vieram à minha procura. E um dia, para fazer a minha mãe a sapalhar, para ela ficar contente, eu vinha à igreja. Eu tinha vindo várias vezes, não é? E nesse dia, 11 de abril de 93, eu fui à frente, não é? E o pastor Jim orou por mim. O pastor Jim, nunca mais esqueço, olhou para mim. Rui, é desta vez? E foi dessa vez. Foi aí que eu encontrei a bondade de Deus. No meio de toda a miséria. No meio de toda a porcaria. Porque, deixa-me dizer que tudo o que eu tinha, eu acabei por perder. Acabei por perder tudo. As pessoas que andavam comigo e que gostavam de mim quando eu pagava, desapareceram. Quando eu já não tinha, desapareceram, não é? Estava muito mal. Mas eu quero que você saiba que é aí, no meio da sua escuridão. Eu quero que você saiba que é aí, no meio da sua dor, no meio da situação em que tu te encontras agora. Que é aí, no meio de toda a dor, no meio de toda a confusão, tu não consegues ver nada mais. Deus vem à tua procura. Deus quer encontrar-se contigo. Deus vem à tua procura, Ele vem buscar-te. Porque Ele tem algo mais para ti. Ele tem algo de mais para ti. Raabe era uma prostituta que morava no muro. A sua casa estava situada na muralha do muro de Jericó. E Josué é agora o novo líder da nação de Israel. Moisés está morto. Eles vão lutar contra Jericó, que é uma das primeiras das 10 cidades que eles têm que lutar para conquistarem a terra prometida. Então, Josué manda 2 espias, e vocês podem, em Josué, capítulo 2, versículo 1, diz que ele envia 2 espias para espiarem a terra, para verem como aquilo estava, não é? E depois eles tinham que voltar e relatar o que tinham visto. Então diz que eles foram, os 2 espias foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Eu quero que vocês notem que Raabe não foi à procura destes homens. Eu não vim à procura do grupo de jovens, o grupo de jovens foi à minha procura. Deus foi à minha procura. Raabe não veio à procura deles. Eles vieram à sua procura e eles entraram e dormiram na sua casa. Porquê? Porque Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. Deus preparou as coisas de tal maneira que de todas as casas possíveis, de todas as pessoas possíveis, naquela cidade de Jericó, eles entraram exatamente na casa de Raabe. E ali pernoitaram. Eu chamo a vossa atenção para isso porque Deus tem estado à procura de muitos de vocês. Deus tem estado à procura de muitos de vocês. E eles têm dito, então, como o pastor Jim disse a mim, é agora? É desta vez? Não é tempo? Não é tempo de passares a caneta da tua mão para a minha mão e deixares-me eu escrever a história da tua vida? Eu estou pronto para reescrever a tua história. E tu sabes disto. Você sabe disto. Mas aqui está um aviso. Deus nem sempre fará isso. Isto é um aviso que eu vos quero dar. Porque Deus nem sempre fará isso. Gênesis 6:3 diz, Deus diz que o meu espírito nem sempre contenderá com o homem. Então Deus dá-nos oportunidades, dá-nos momentos nos quais nós podemos render as nossas vidas, nós podemos entregar-nos a Ele. E alguns de vocês aqui presentes, vocês sabem muito bem o que eu estou a falar. Tu sabes que está na altura de fazeres algo. Para alguns de vocês, alguns mesmo vocês que já são crentes há muito tempo, vocês sabem que está na altura de fazer alguma coisa mudar na sua vida. Talvez mudares de emprego, não sei. Talvez tomares liderança, não sei. Talvez deixares o orgulho de lado, não sei. Talvez pedires perdão, ou perdoares, não sei. Tu sabes. Está na hora de Deus de fazeres alguma coisa. E tu sabes que Deus tem falado contigo.
E tu encontras num lugar na tua vida agora em que tudo à tua volta parece muito escuro. Tu não sabes o que fazer. Mas deixa-me dizer-te que Deus está à sua procura. Deus está à sua procura. Outra coisa que nós podemos aprender com Rahab é que Deus prepara sempre um caminho para que nós possamos estar na sua história. Eles, o terem procurado por Rahab, não foi o suficiente. Eles vieram para a sua casa, eles a que procuraram, mas tem de haver uma maneira para ela conseguir que a sua história seja reescrita. Então, em Josué 2, 2 e 3, diz que deram notícia ao rei de Jericó que 2 espias tinham vindo a espiar a terra e que estavam na casa de Rahab, da prostituta. Então, o rei de Jericó manda mensageiros e manda para fora esses homens. E ela esconde os homens e diz que eles já tinham ido embora. Rahab escondeu os homens. E quando eles estavam para voltar para Josué, para relatarem o que tinham visto, para que depois pudessem vir e tomar conta de destruir a cidade, Rahab disse: lembrem-se de mim quando vocês voltarem. Da mesma maneira que eu vos mostrei a minha bondade para convosco, sejam benevolentes para comigo e para com a minha família. E em Josué 2, 17 e 21, eles juraram que assim seria e disseram-lhe: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate a janela por onde nos fizeste descer. Agora, o cordão de escarlate em toda a parte das Escrituras é o sinal da cruz, do sacrifício de Jesus Cristo, do sangue dele derramado, o sangue que prepara o caminho para ti e para mim. Tu podes ter as tuas próprias ideias, tu podes ter a tua maneira, mas tu tens que assumir, tu tens que adaptar ou agarrar este caminho, usar este caminho que Deus já preparou para ti. Eles também disseram no versículo 20: também se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram e ela atou o cordão de escarlate à janela. Leia o resto da história, é uma boa leitura, muito interessante. Nós aprendemos isto na escola dominical, não foi? Joshua, como é que era? Joshua fight the battle of Jericho, Jericho. Não? A minha filha não está aqui, eu posso cantar. Quando eu canto na igreja, ela encolhe-se toda. E diz que as muralhas caíram todas, não é? Ok, as paredes caíram, exceto uma parte. Por sempre que eu vi na escola dominical, sempre que eu falava as muralhas caíram, sempre imaginei as muralhas caírem todas. Mas não. Eu quero que você imagine. Eles estão a rodear a cidade de Jericó pela 7ª vez. Deus tinha dito, José disse ao povo, que quando eles se rodeassem pela 7ª vez e ouvissem o soar das trombetas, então todo o povo gritaria e as muralhas caíram. E foi o que aconteceu. As muralhas caíram, mas uma parte, a casa de Rahab, ficou de pé. Porquê? Porque ela usou o caminho que Deus tinha prometido, ou que Deus tinha providenciado. O Deus é fiel à sua palavra. Irmãos, não estão a gostar da maneira como a história da vossa vida está a ser escrita? Não estás a gostar da maneira como a história da tua vida está a ser escrita agora? Há um caminho, há uma saída. Há apenas uma saída. Jesus Cristo. Apenas Jesus. Então deixe-me dizer isto desta maneira. Você que talvez pense: mas se eu trabalhar mais arduamente e juntar mais algum dinheiro de parte, ou se eu tiver mais um diploma, e se eu primeiro comprar aquela casa, ou isto ou aquilo. Não funciona assim, irmãos. Eu falo por experiência própria. Não funciona assim. Provavelmente as coisas ficarão mais escuras ao seu redor. Você tem que usar a saída, o caminho que Deus já preparou para si. E o que é de bom com o nosso Rei, com o nosso Salvador, com o nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida, quando permites que Jesus venha à nossa vida, permites que Ele te mude a tua vida, a Bíblia diz que Ele tem a habilidade única de transformar todo o mal, toda aquela... tu passaste por tudo errado tens experimentado, Ele tem a possibilidade, Ele tem a habilidade única de transformar isso em algo bom. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados, que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito.
Deus tem essa habilidade única. Então, Deus irá pegar, não importa quão negra a sua história seja até este momento, Deus irá pegar na tua vida e Ele vai transformar em algo positivo, algo de bom. Não somente toda a família de Rahab e sua família foram salvas, mas ela não fazia ideia de que Deus tinha reservado para ela. Rahab pensou que aquilo era tudo. Oh, eu fui salva, aleluia! Deus salvou-me, a minha família está salva. Visão muito curta. Uma visão muito curta. Deus diz, não, eu tenho mais para ti, mulher. Eu tenho muito mais guardado para ti. Tu serás uma das bisavós do próprio Senhor Jesus Cristo. E isto traz-me ao meu terceiro ponto, que eu quero que vocês ouçam com atenção. E este é, a história de Deus tem sempre um final redentor. A história de Deus tem sempre um final redentor. Em outras palavras, é sempre melhor do que tu pensas. É sempre melhor do que tu pensas. Redentor porque Ele não quer apenas perdoar os teus pecados. Meus irmãos, isso é ter uma visão muito curta. Isso é ter uma visão muito curta. Ele não quer apenas perdoar os teus pecados. Oh, eu vou à igreja, sou salvo. Eu espero um dia ir para o céu. Mas eu não acredito. Não. Deus não pode ter nada de especial para a minha vida. Para mim, não. Irmãos, eu estou cansado. Eu estou cansado de ver pessoa após pessoa, após pessoa, após pessoa. Pessoas com uma capacidade tremenda, com um potencial tremendo, a deixarem as suas vidas serem destruídas. Deus tem muito mais para cada um de nós. Deus tem muito mais para si. Muito potencial. Deus tem muito mais reservado para ti. Eu gostaria de poder articular isto de tal maneira que vocês saíssem daqui com os vossos corações e com a mente decidirem: Deus, eu não vou desistir. Deus, eu não vou parar até eu receber tudo o que tens para mim, Senhor. Pai, eu sei que tu tens muito mais para mim. Deus, eu não vou desistir até eu receber tudo aquilo que tens para mim. Pare de desperdiçar a sua vida. Como eu disse, Rahab, ela não sabia que seria uma das grandes avós de Jesus. Nós vemos o seu nome novamente mencionado em Mateus. Dois dos evangelhos começam com a genealogia de Jesus. Mateus começa com Abraão e quer mostrar 42 gerações depois que Jesus é descendente de Abraão. Já não estou habituado ao calor. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e por aí fora até 42 gerações. Mateus menciona 42 dos pais dos avós de Jesus. Mas na lista dos 42 pais dos avós de Jesus, ele inclui 4 avós. E a questão que se põe é esta: porquê é que Mateus faria isso? Qual é a razão porque ele inseriu apenas 4 e porquê estas 4? Eu creio, isto sou eu a dizer, ok? Eu, Rui. Eu acho que o motivo que Mateus fez isso é porque ele também não tinha uma história muito boa. Ele era cobrador de impostos, vê? Vocês sabem a fama que os cobradores de impostos nessa altura tinham, não é? Então ele era um cobrador de impostos. E Mateus, o cobrador de impostos, queria que todos nós soubemos que no meio da genealogia de Jesus Cristo não existiam só pessoas perfeitas. Em Mateus capítulo 1, versículos 3, versículos 5 e 6, nós lemos: E Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. Leia esta história de Tamar em Gênesis 38, uma das histórias mais sombrias, mais escuras que nós podemos ler nas Escrituras Sagradas. E ela também acabou sendo uma das avós de Jesus Cristo. E Salmão gerou de Rahab a Boaz. Nós sabemos a história de Rahab. E Boaz gerou de Ruth a Obed. Ruth nem era judia. E ela acaba na genealogia de Jesus. Ele permitiu que um estranho fizesse parte. Porquê? Mateus, o cobrador de impostos, quer que tu saibas que estranhos também têm acesso. Que estranhos também podem entrar, que também podem fazer parte.
E depois diz, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. Agora, não menciona, mas nós sabemos que se refere a Batseba. Batseba foi aquela mulher que se estava a lavar no terraço, e o rei Davi, na altura em que os reis iam para a batalha, ele estava em casa, e a Bíblia diz que ele olhou e viu que ela era muito formosa para a vista, então decidiu convidá-la para tomar uma canequinha de chá, não é? A Bíblia não diz isso, mas isto sou eu a dizer. Então o Davi convidou-a. Davi faz com que Urias, o marido de Batseba, seja morto em combate e traz Batseba para o palácio para ser sua mulher. Muitas vezes, quando eu leio isto, eu penso assim, mas Batseba, porque é que ela faz isto? Porque é que ela vai tomar banho ali? Mas notem que ela não pediu nada disto. Batseba foi vítima no meio disto tudo. Imaginem a dor, o sofrimento de ter perdido o seu marido e de ser humilhada pelo rei da nação de tal maneira. Algo que ela não pediu. Eu imagino como ela se poderia ter sentido. Agora, o que é que tudo isto significa? Porque é que Mateus inseriu estes 4 nomes? Porque ele queria que tu soubesses, através da história de Tamar, que Deus pode perdoar o pecado mais sombrio. Ele queria que tu soubesses, através da história de Raabe, que Deus te usará independentemente do teu passado. Ele queria que tu soubesses, através da história de Ruth, que toda a gente tem acesso, que Deus não deixa ninguém de fora. Todos são bem-vindos. E Ele queria que tu soubesses, através da história de Batseba, que Deus pode curar toda a situação. Não há situação na tua vida que tu te encontres que Deus não possa curar. Não há situação na tua vida em que tu te encontres que Deus não possa mudar. Porque o nosso Deus é um Deus que faz tudo trabalhar para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com os seus propósitos. Amém, irmãos? Da próxima vez que pensares que a tua história está escura, que está sombria, lembra-te das 4 vozes de Jesus. Eu acho que Rabão ainda também nos diria mais uma coisa. Ele diria, deixa Deus escrever a tua história. Como? Deus convida para seres parte, para ser parte da sua história. Junta-te a Ele. Em outras palavras, diz sim. Diz sim a Deus. Quer dizer, se quando Deus vem a ti e Deus te pede que faças parte da sua história, que faças parte, ouve. Por favor, ouça-me. Para de resistir a Deus. Muitos de vocês têm resistido. Deus tem vindo a si um longo período. E tu sabes que eu estou a falar para ti. Você sabe que eu estou a falar para si. Especificamente para si. A razão pelo qual o seu coração acelera agora o ritmo, como se você estivesse a correr, é porque você sabe que eu estou a falar para si. Pare de resistir a Deus. O que eu não vos contei sobre a minha vida, quando eu fui salvo, deixa-me dizer assim, Deus salvou-me. Eu tinha recebido Jesus quando eu tinha, acho que 23 anos. Mas eu quis viver a minha vida, quis viver da maneira que eu queria. Então foi quando a minha vida desceu declinou completamente destroçada. Eu tinha prometido a mim mesmo que nunca seria como o meu pai. Agora, deixem-me explicar o que eu quero dizer com isso. O meu pai era muitos de vocês conhecem o meu pai. O meu pai foi um homem muito bom. O meu pai foi um homem que sempre trabalhou para a sua família. O meu pai foi um homem de integridade, de caráter. Eu lembro-me nos últimos anos em que o meu pai estava tão mal, estava doente, e nós estávamos a trabalhar juntos. Eu estava já, meu pai, a trabalhar na construção civil. E eu via o meu pai, eu às vezes até chorava, porque eu via o meu pai tão cansado, não se aguentava, mas ele sabia que tinha uma família para cuidar.
Ele tinha a família para cuidar e então ele continuava a trabalhar, ele esforçava-se, dava tudo o que podia para não deixar a família sofrer, não é? E eu acho que... E quando eu disse que não queria ser como o pai, não foi no sentido... deixem-me pôr de outra maneira. Quando eu disse eu não quero ser como o pai, foi no sentido de eu vi o meu pai trabalhar a vida inteira e nunca ter nada. Eu vi o meu pai trabalhar a vida inteira e nunca ter nada. E eu disse, eu não vou ser como o meu pai. E esse foi o motivo, talvez, um dos motivos que me levou, sem eu ter-me apercebido na altura, que me levou a enredar por o caminho que eu enredei, a ter ganhar dinheiro de maneira rápida e simples. Mas eu resistia a Deus durante muitos anos, eu resistia a Deus. E quando as coisas corriam mal, eu orava. Mas Deus, Senhor, por favor, ajuda-me nessa situação. Eu prometo, Deus, eu vou. E eu via a mão de Deus, eu via Deus fazer as coisas. Estava tudo bem, outra vez eu esquecia-me. Continuei na minha vida. Eu fiz isto durante muitos anos, 6 anos. Até que finalmente eu rendi-me. O pastor Jim orou por mim. E depois eu cheguei a casa, nesse dia, quando eu saí o pastor Jim orou por mim, a minha irmã Paula levou-me a um casal na igreja, eles oraram por libertação, por causa das drogas e isto tudo. E quando eles estavam a olhar por mim, assim, entra 50, sai a 200. Entra 50, sai a 200. Então fui para casa com o sentido, ok, onde é que eu vou arranjar as minhas drogas? Eu preciso da droga, eu preciso, eu não tinha, eu preciso. E cheguei a casa, mudei de roupa e saí, ia para sair. Agora sei, na altura não sabia, algo começou a mexer comigo e eu voltei para dentro do meu quarto. Eu fechei a porta, ajoelhei-me no meu quarto, onde ninguém podia ver, eu podia ser eu mesmo. E eu disse, Deus, se isto é verdade, ajuda-me. Deus, se isto é verdade, eu quero escreve a história da minha vida. E desse momento até hoje, eu tenho servido a Deus. Com altos e baixos na minha vida. Tenho que ser sincero e dizer, muitas vezes, eu pego a caneta de volta e tento escrever. Mas não dá bons resultados. Entreguemos a caneta ao Senhor e deixemos a caneta na sua mão, deixem Ele escrever. Agora você está aqui e diz, Rui, como é que eu faço isso? Como é que isso é possível? Eu quero acabar com isto. Em Lucas 9, 23, lemos. Então ele disse a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tira a caneta da tua mão. Para de escrever a tua própria história. É isso que negar-se a si mesmo significa. Deixa de escrever a tua própria história, deixa Deus escrevê-la. Negue-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Dá a tua vida a Deus. Ele pode fazer mais por ela do que tu. Pastor Sérgio, Pastor Silvia, deixem Deus liderar. Deus pode fazer mais que vocês. A todos vós, Igreja Logos, deixem Deus ser Deus. Deixem Deus ser Deus. Eu apelo a vós, não sejam e por favor, vocês sabem, eu não tenho vergonha, eu falo. Mas não me entendam mal. Sejam bênção, não maldição. Falem vida, não falem morte. Há muito poder naquilo que tu dizes. Aprende a abençoar. Aprende a apoiar. E deixa Deus ser Deus. Deixa Deus falar. Deixa Deus fazer. Entrega a Deus. Muitas vezes o que nós queremos fazer por nós próprios, é que na realidade nós não confiamos nele. Então eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, Deus não faz. Põe o orgulho de lado. Confia em Deus com todo o teu coração. E vê o que Deus vai fazer no vosso meio. Porque eu acredito que Deus quer fazer, eu sei que Deus quer fazer algo novo. E amanhã falarei um pouco mais sobre isso. O que é que Deus quer fazer no vosso meio? Deixa Deus. Deus é melhor ator que escreve, ator. Eu é que sou um ator. Deus é melhor autor do que qualquer um de nós. Deixe Deus escrever, ok? Outra coisa que eu acredito que Rab diria para vocês ou para nós é: Deus quer surpreender-te
com o seu amor. Aceita-o. Eu estou convencido que ela diria isso porque eu acho que Rahab apanhou um susto tremendo, um choque tremendo. Porque em todas as pessoas na cidade de Jericó, Deus escolheu-lhe ela, a prostituta da cidade, para fazer parte da sua história. Algo tremendo, algo tremendo. Igreja, eu quero que você ouça isto, porque Deus faz isso intencionalmente. Porque eu acredito, Deus quer pegar em vocês, Igreja Logos, para fazer algo. E Deus faz isto intencionalmente. Deus sempre faz assim. Ele pega em algumas das situações mais difíceis, algumas situações, algumas das histórias mais sombrias, mais escuras, para usá-las. Porque é que Deus usou Moisés? Moisés que nem falava tão bem, não é? Diz que ele gaguejava. Moisés, o homem que no momento de ira, sim, esse Moisés que no momento de ira matou um homem. Porque é que Deus usou David, um grande rei? Nós ainda hoje cantamos muito dos salmos que ele escreveu. Davi, sim, o mesmo Davi que preparou ou planejou a morte de Urias para ficar com a sua mulher. O mesmo Davi que cometeu adultério. Porque é que Deus... porque é que 2 dos terços do Novo Testamento acabaram sendo escritos por um assassino de cristãos, o apóstolo Paulo. Porquê? Porquê? Porque para que você saiba que não há lugar nenhum onde possa ir no qual o amor de Deus não o alcance. Não há lugar nenhum que você possa esconder e não encontrar o amor de Deus. Então, igreja, eu quero-vos pedir para ficarem de pé. Eu quero-vos convidar a virem e aceitar o amor de Deus. Seja qual for a situação que você se encontra hoje. Seja qual for a história que tem sido escrita na sua vida até este momento. Seja qual for a dor que tu sentes. Desilusão, desapontamento. Deus quer fazer algo novo. Deus não obriga ninguém. Deus não obriga, Deus não te vai obrigar. Mas se tu quiseres receber, se quiseres experimentar o amor de Deus, tu tens que deixar o lugar em que estás e receber. Tu tens que estender a tua mão e tomar posse. Pai, nós te damos graças pela tua bondade. Senhor, eu te dou graças, tu és um Deus de novos começos, Senhor. Pai, eu te agradeço pelo que tu tens guardado para nós, Senhor, como igreja, Senhor, e como indivíduos, Senhor. Pai, eu oro que tu possas mesmo estender os teus braços de amor, Senhor. Pai, eu oro por cada pessoa. Tu sabes onde é que eles se encontram neste momento, Senhor. Eu oro, Pai, que tu possas mesmo, que eu sei, Senhor, tu és um Deus, tu podes pegar numa palavra e multiplicá-la em centenas de vezes, maneiras diferentes, para que cada pessoa possa receber aquilo que ela necessita nesse exato momento, Senhor. Eu oro, Senhor, que tu possas ministrar ao teu povo. Derrama do teu amor, Senhor. Aqueles que precisam de cura, Senhor, que a cura seja, que eles possam recebê-la. Que eles precisam de uma visão nova, que possam recebê-la, Senhor. Santo Espírito, vem. No nome de Jesus nós oramos.